Muito bem, há uma semana o Chile foi às urnas para a eleição do Conselho que vai discutir a nova Constituição do país. E a extrema-direita levou a melhor, impondo mais uma derrota ao presidente Gabriel Boric, de esquerda. O resultado é considerado histórico no Chile, já que a direita terminou com a maioria absoluta de 33 cadeiras, mais do que as 31 necessárias para aprovar as mudanças. E sobre esse cenário no Chile, nós vamos conversar agora com o coordenador-geral do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da Universidade de São Paulo, Alberto Pfeiffer. Muito bom dia, Alberto. Bom dia. Alberto, o que está acontecendo com o Chile? E o presidente já faz acenos justamente agora, após a derrota, do centro e também à direita, Alberto. Exatamente. O presidente Boric foi eleito recentemente com uma proposta de alterar a Constituição de 1980, a Constituição vigente no país, com o fundamento de que ela é uma Constituição ainda de um governo ditatorial, que não atende aos anseios da população chilena contemporâneos, e apresentou a proposta de uma Constituinte. Essa proposta foi rechaçada em setembro do ano passado e foi estabelecido um novo processo de montagem de uma comissão constituinte, cuja eleição se deu domingo passado e, surpreendentemente, ou não, dependendo da maneira como se olha, foi surpresa para o governo, mas não foi surpresa para a sociedade chilena. Os estratos mais à direita do espectro político, pelo ex-candidato presidencial José Antônio Kast, ganhou a maioria das cadeiras, e o centro-direita, que provavelmente se unirá a esse grupo, compõe os 3/5 necessários para fazer valer qualquer tipo de texto que essa comissão, que tem até novembro para preparar esse novo texto constitucional, está encarregado. O plebiscito quanto ao texto será realizado em dezembro, e a expectativa agora é muito curiosa, paradoxal até, porque esses grupos políticos que eram contrários à convocação de uma constituinte, que preferiam continuar com a Constituição atual, agora têm todo o poder para escreverem o que quiserem quanto a uma nova Constituição no Chile. Se o plebiscito, essa nova Constituição não for aprovada lá em dezembro, permanece vigente a Constituição atual. Então, a direita já ganhou, é só uma questão de se verificar o que vai acontecer na redação desse texto constitucional, que deve provavelmente ser aproveitado para uma melhoria, um aperfeiçoamento, uma atualização de alguns aspectos. Mas, ideologicamente, foi uma grande vitória da direita chilena e, politicamente, uma enorme derrota do governo do presidente Boric. Professor, como que o Chile deve reagir à vitória das urnas e da Constituição? A vitória das urnas traz também um elemento interessante. Foi a primeira eleição obrigatória no Chile e que teve um comparecimento alto, mas que também mostrou um voto de rechaço a esse processo todo. Teve mais de 20% de votos nulos e brancos, e isso também evidencia um certo cansaço de parte da população com esta discussão sobre o processo constituinte. Provavelmente esse setor da população é contrário a uma Constituição, também respaldaria a ideia, né, ou a visão da direita, de que não é preciso alterar a Constituição atual. Enfraquece muito o governo do presidente Boric, que até agora não conseguiu fazer valer a sua agenda eleitoral, e provavelmente encaminha para as próximas eleições o retorno da direita, da centro-direita. Hoje o maior favorito seria o José Antônio Kast, né, que foi primeiro colocado no primeiro turno nas eleições anteriores, nas eleições que elegeram Boric, e sepulta a extrema-esquerda e os agrupamentos de centro-esquerda, que não tiveram representação nesta Constituinte. Então, há um bloco do governo, mas a extrema-esquerda, Franco Paris é o principal líder, não elegeu ninguém, e o bloco tradicional de centro-esquerda, o ex-presidente Ricardo Lagos, por exemplo, também ficou fora desse processo. Então, houve uma polarização do cenário constituinte, muito mais a favor da direita, quer dizer, dominante da direita, e um enfraquecimento da esquerda, da centro-esquerda e do governo do presidente Boric. Professor, agora a pergunta do nosso comentarista Roberto Mota. Bom dia, professor. O Boric teve a sua proposta constitucional rejeitada pela sociedade chilena.
Ao contrário de muitos líderes da América Latina, ele não buscou intervenção no judiciário para mudar o resultado, ele reconheceu a legitimidade dessa rejeição e agora ele reconheceu também a vitória da direita, o que eu confesso até me surpreendeu, porque eu pensava no Boric como um radical de extrema esquerda, como muitos que a gente tem aqui no Brasil. Mas por que o comportamento de Boric está sendo tão diferente de outros líderes de esquerda da América Latina? Isso é uma característica pessoal dele ou é devido à conjuntura, à história política chilena? É a característica chilena. A sociedade chilena se acostumou a ter progresso econômico, se acostumou a ter um regime que oferece mais liberdade de empreender, de agir. E, apesar de valores conservadores, a sociedade chilena parece mais satisfeita com uma economia que funciona, com segurança pública em níveis elevados, quer dizer, com baixa criminalidade, que se reverteu um pouco agora no governo de Boric, e basicamente entende que há alguns avanços que devam ser realizados na educação, na saúde pública, na questão da previdência social, né, das aposentadorias. Quanto a isso, há melhorias a serem feitas. Os modelos adotados de privatização causaram o acirramento de algumas desigualdades, mas não a ponto de se alterar, por assim dizer, a filosofia, né, a ideia básica da sociedade chilena, que é a ideia de uma economia aberta para o mundo, com uma macroeconomia estável, com previsibilidade de preços, com liberdade de empreendimento, com valores que, sim, podem ser considerados conservadores, mas, ao mesmo tempo, permitem a livre manifestação de todos. Então, nesse sentido, o que Boric tentou fazer na primeira Constituinte, no primeiro projeto, que foi uma alteração dessa lógica, dando mais poder a minorias, a comunidades indígenas, alterando um pouco, ou de maneira talvez um pouco mais aguda, as relações entre capital e trabalho, isso não foi aceito, tanto que aquele texto foi rechaçado, e agora se vai para um novo processo constituinte. Boric teve um choque de realidade, no sentido de que a sua eleição não foi a eleição que respaldou a sua ideologia, a sua proposta para o Chile, mas foi sim um voto de cansaço, um voto pela alternância de poder, salutar uma democracia, dado que Sebastião Pinheira tinha sido presidente já por 2 mandatos, e talvez a sociedade tenha entendido que naquele momento era necessário se refazer o jogo, né, da política chilena, mas não a ponto de alterar os fundamentos organizacionais e estruturais da sociedade. Então, agora, o rechaço ao primeiro texto constitucional e agora a eleição de agrupamentos que resgatam essa ideia de um Chile forte, de um Chile aberto para o mundo, de um Chile empreendedor, são o espelho de uma sociedade que acredita mais nisso do que nas propostas do presidente Boric. Boric percebe que está enfraquecido politicamente, não terá grande capacidade de atuar, de incidir sobre o processo constituinte. Seu governo pode ser considerado já um governo, embora novo, já muito fragilizado, já talvez preparando a sua saída, e nesse sentido é um choque de realidade. Ele não conta com a forças sociais suficiente, como em outros países, como no caso da Colômbia, por exemplo, no caso da Argentina, para a revelia de uma parcela importante da população se manter forte politicamente no poder. Professor Alberto Pfeiffer, prazer tê-lo conosco aqui na programação da Jovem Pan. Professor. Muito obrigado, um prazer.